O mercado livre de energia elétrica está em expansão no Brasil e promete transformar a forma como consumidores e empresas se relacionam com a energia. Com a abertura gradual do setor, surgem novas possibilidades de escolha, economia e protagonismo energético, tanto para quem consome quanto para quem produz, inclusive com oportunidades para o biogás. Mais do que uma mudança no modelo de contratação, o mercado livre também pode acelerar a transição para fontes menos emissoras de gases de efeito estufa. Neste episódio, falamos sobre como consumidores já podem optar por energia renovável, o que esperar da abertura para o Grupo B e consumidores residenciais até 2028 e quais os desafios e oportunidades para produtores de biogás nesse novo cenário. Recebemos Cila Mota, pioneira na comercialização de energia e voz ativa no setor, para uma conversa que também aborda temas essenciais como o Pacto Global da ONU, a Agenda ESG nas cadeias de fornecimento, economia circular, riscos climáticos e a crescente litigância ambiental. Vem conosco escutar mais este episódio. Eu sou Lidiane Ferronato Mariani e este é o podcast Amplum Biogás. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Amplum Biogás. E hoje a gente tem a honra de receber Cila Mota. A Cila é administradora de empresas com MBA em Marketing pela PUC do Rio de Janeiro, tem uma trajetória consolidada no setor elétrico brasileiro, onde atua desde 1997. É fundadora e CEO da Dona Lamparina e é uma líder comprometida com a sustentabilidade e a inovação, sendo participante do Pacto Global da ONU, promovendo a adesão das empresas aos princípios universais e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. É mentora de iniciativas de impacto, como o programa Interligadas da GIZ, voltado para a inserção de jovens no mercado de energia, e Elas na Indústria da Fiesp, que fomenta o desenvolvimento de mulheres em cargos de liderança. Além disso, fundou a comunidade Mercado Livre de Energia e integra diversos grupos relevantes como Mulheres do Biogás, Elas no ACL, Women in Green Hydrogen, Integral Woman Global, Rede Mulheres do Sol, Damas da Energia, Elas no SG e Vozes Femininas. Reconhecida por seu engajamento, é embaixadora da Clima Tempo, do Carbono Zero e do Grupo Canal Energia. É membro do Comitê do Clima do INSEA e coordenadora do Conexão Energia da BGD. Seu trabalho foi celebrado com o CUB Awards 2023, onde foi eleita embaixadora do mercado de energia. Cila também é coautora do e-book A Voz Feminina da Sustentabilidade e do best-seller Vivi, Vendi e Venci, consolidando sua influência no setor energético e seu compromisso com a transformação sustentável. Eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, a Cila, por estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua experiência no mercado de energia, na transição energética e todo mundo da sustentabilidade. Cila, muito obrigada por ter aceito esse convite. Ai, é uma honra estar aqui com você, Leide, além de ser uma excelente profissional, uma amiga querida, que eu amo encontrar, principalmente quando eu vou a Florianópolis, estou com saudade. Venha. Também quero aproveitar para agradecer a você que está nos ouvindo agora, seja no carro, andando de bicicleta, em casa, onde quer que você esteja. Sua companhia é o que torna esse podcast possível e super especial para nós. E antes de mergulharmos na conversa com Cila, você já sabe, né, que a gente sempre convida você a dar o like e 5 estrelinhas para o nosso podcast na sua plataforma preferida. Então ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e para todo o setor de biogás e biometano. Então vamos lá. Cila, eu já falei sobre o seu lado profissional para os nossos ouvintes, eles puderam conhecer melhor você. E agora a gente gostaria de saber quem é a Cila além do mundo profissional. Então, divide conosco uma curiosidade do seu dia a dia. Bom, você me conhece bem, sabe que eu sou super desbravadora, e no ano passado eu retomei um grande sonho que eu tinha, que era mergulhar. Então eu fui fazer curso de mergulho para poder mergulhar em Fernando de Noronha, e realizei esse sonho. É claro que é um paraíso, é algo que eu recomendo para todo mundo fazer, conhecer Fernando de Noronha, que ainda é um ambiente extremamente preservado. Apesar de ser uma viagem internacional dentro do Brasil, porque é Uhum. caríssimo Exato. viajar para Fernando de Noronha, mas é um paraíso ecológico. E o cuidado
que eles têm com a natureza, com a preservação e a consciência da própria população. Então é um exemplo de sustentabilidade que também permeia a nossa conversa de hoje. Que lindo! Ai, deixou até dica de viagem, gente. É uma viagem realmente que demanda um investimento considerável, né, para o brasileiro, mas está na minha listinha aí de sonhos de viagem. E sabe que uma grande coincidência, porque esse início de ano eu decidi que eu também vou fazer um curso de mergulho. E eu vou fazer isso no primeiro semestre ainda, coincidência. Não sabia que você também tinha feito, que legal. Depois eu pego as É dicas contigo. é simplesmente apaixonante, é um mundo à parte. Quando eu estou no fundo do mar, é uma paz, uma plenitude, uma serenidade, porque o único barulho que você ouve é da sua respiração no cilindro. É Uhum. espetacular. E em Fernando de Noronha, é como se você estivesse mergulhando num aquário gigante, aquela água límpida, transparente, e quanto mais o raio do sol bate na água, mais limpo fica, mais lindo fica. É espetacular, eu recomendo bravamente. Obrigada por compartilhar essa experiência e essa curiosidade da sua vida pessoal, Sila. Inédito, nunca falei É, sobre isso, é a inédito. primeira Ai, vez. obrigada. Curiosidade inédita para os nossos ouvintes. Muito bom. Sila, como eu li no teu currículo, você trabalha muito fortemente com o mercado livre de energia, né, de energia elétrica. Já há muitos anos você trabalha, né, tem todo um trabalho de fundar, de abrir novas comercializadoras de energia. Mas eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, antes da gente falar mais sobre isso, o que, que é esse mercado livre, essas comercializadoras, e como que isso vem avançando no Brasil, porque não está no dia a dia de todo consumidor de energia elétrica do Brasil ainda, né? Conta para a gente um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu comecei no setor elétrico aqui no Rio de Janeiro, na Light, na Uhum, privatização em 97, justamente quando o Mercado Livre estava começando. E eu entrei na área de grandes clientes, justamente para poder aprender a lidar com esse novo modelo de negócio. O Mercado Livre de energia é um ambiente onde o consumidor ele tem a oportunidade de negociar as condições do contrato de energia dele. Fisicamente, ele continua recebendo a energia pela concessionária local. Então, aqui no Rio, a Light continua mandando energia para minha empresa normalmente, só que o contrato referente à tarifa de energia eu posso negociar com qualquer comercializadora. Esse mercado ele tem crescido muito, principalmente a partir da abertura do Grupo A, que aconteceu em janeiro do ano passado, de 2024, onde todos os consumidores conectados em média e alta tensão podem escolher como negociar o seu contrato de energia com uma comercializadora ou direto com uma geradora. E o que que isso traz de benefício para o consumidor? Ele consegue ter uma economia quando o preço do ambiente de contratação livre está competitivo. Então, não é a qualquer momento que vale a pena migrar para o mercado livre de energia. Ele precisa ter uma economia que compense ele fazer toda essa movimentação, porque ainda é burocrático, ainda é demorado. O consumidor leva em torno de 6 meses para poder fazer essa migração do cativo para o livre, e esse é um prazo regulatório. Ele também precisa trocar todo o sistema de medição dele, que muitas vezes, dependendo da condição desse sistema de medição, é um investimento, então uhum. precisa fazer todas as contas de viabilidade e ver se compensa. Essas comercializadoras de energia que fazem exatamente esse processo de vender, de comprar e de vender energia, ou de intermediar isso, elas ajudam também nesse processo de ajudar a fazer as contas para ver se vale a pena essa migração? Sim.
Existem alguns caminhos para isso, mas normalmente o consumidor ele primeiro é abordado por um consultor de energia ou por um gestor de energia, Uhum. que vai até ele e explica: "Você conhece o mercado livre de energia? Você já ouviu falar que você tem a possibilidade de consumir energia limpa e mais barata?". E, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem. Quando a gente fala sobre mercado livre, as pessoas associam àquela empresa que tem um caminhão amarelo e que entrega as encomendas na nossa casa. Não é esse mercado livre, é o ambiente de contratação livre. Então esse consultor ou esse gestor, ele pede uma conta de energia para poder fazer esse estudo de viabilidade. Através dessa análise da conta, calculando a tarifa do cativo e o preço vigente do mercado livre de energia, ele verifica qual é o percentual de economia. Hoje esse percentual é em média 30%. Só que agora, nesse momento, nós estamos tendo um aumento dos preços no mercado livre de energia. E por quê desse aumento? Porque estamos chegando ao final do período úmido, que normalmente vai até o final de março, as águas de março, fechando o verão, e Uhum. como dizem os grandes especialistas em geração de energia e formação de preço, as águas de março nem sempre enchem os reservatórios. E o preço de Sim. energia está diretamente ligado ao volume dos reservatórios, porque o nosso país ainda é basicamente hidráulico, apesar do crescimento das renováveis, nós ainda dependemos muito da água, até porque as renováveis elas são Uhum. variáveis, a eólica gera enquanto tem vento e a solar gera enquanto tem sol, mas a energia firme, ela é hidráulica ou termoelétrica, e aí entra Uhum. também o papel do biogás, né. Sila, bem interessante isso que você trouxe, né, do Mercado Livre, da variação de preço. E aí eu queria até explicar para o ouvinte, assim, que não teve tanto contato com isso, né, a gente fala de normalmente quando as empresas estão conectadas na rede, elas já estão conectadas no mercado regulado, que é a concessionária da nossa região, que fornece energia elétrica para a gente, né. E aí quando a gente passa a opta por ir para o mercado livre, é que aí é todo esse caminho que a Sila falou, porque as empresas estão buscando economia, estão buscando não depender da variação do mercado regulado de energia elétrica, então encontram caminhos para economizar. E essa é uma possibilidade que está se ampliando cada vez mais, não é, Sila? Sim. Sim, o ano passado, como eu falei, com a abertura do Grupo A para o mercado livre de energia, nós tivemos um boom de crescimento. Uhum. Foram 263% de crescimento. Foram mais de 25.000 unidades consumidoras que vieram para o mercado livre de energia. Então, em Uau. mais de 25 anos, nós nunca tivemos um crescimento tão grande em apenas 12 meses, como a partir de janeiro de 24 até agora. E por que isso? Porque abriu a possibilidade dessas empresas conectadas em média e alta tensão, com demanda contratada abaixo de 500 quilowatts, porque antes você poderia estar já em média e alta tensão, mas você precisava ter obrigatoriamente pelo menos uma demanda contratada de 500 quilowatts. Então vamos trazer isso para números, uma conta de 100.000, 150.000 de energia viabilizava uma migração para o mercado livre de energia. Hoje, uma conta de R$ 5.000 viabiliza para o mercado livre de energia. E com a perspectiva de abertura total para o grupo B, abrindo primeiro para iluminação pública, para poderes públicos, para depois chegar no residencial, e essa expectativa é que esse cronograma comece a partir de 2026 e finalize e abra totalmente em 2028, cada um de nós, pessoas, indivíduos, poderá
escolher o seu próprio fornecedor de energia, assim como já existe em países desenvolvidos, como a Austrália, o Japão, alguns lugares dos Estados Unidos, Portugal. Então, você imagina você trocar de fornecedor de energia, de plano de energia, como você troca de plano de celular. É fabuloso. Então, essa liberdade traz ainda mais competitividade, porque você pensa, se você é dona de um supermercado, Lady SA, e o seu concorrente está no mercado livre de energia, ele está 30% mais competitivo que você. E você vai repassar essa diferença para o teu consumidor final. Então, é uma vantagem competitiva migrar para o mercado livre de energia. Entendi. E aí você fala que daqui um tempo, vai ser ano que vem, é isso? Vai, até a gente, consumidor residencial, vai conseguir escolher, a gente pode migrar para o Mercado Livre e passar a escolher a fonte, enfim, a empresa que a gente quer comprar a energia elétrica. Então, eu vou poder, por exemplo, escolher que eu quero comprar energia elétrica de uma usina que gere energia elétrica a partir de biogás? Pode acontecer isso? Pode acontecer. A partir do ano que vem está previsto abrir para o grupo B, mas ainda não para o residencial. A partir de 2028 tem a previsão de abrir até o residencial, se há uma abertura total. Isso é previsão, dependemos, é claro, da regulamentação governamental. Esse processo está tramitando no Congresso. Ah, tá. Então ainda tem algumas etapas para acontecer de regulamentação, para daí realmente garantir que em 2028 a gente vai poder fazer essa migração e eu vou poder consumir energia elétrica de biogás na minha casa, é isso? Exatamente. Lembrando que o mercado já é livre desde 1995, com a Lei 9.074. Só que não adianta você ter uma lei que diz que o mercado vai abrir, você precisa das regulamentações para dizer como que isso vai funcionar na prática. Como que vai Uhum. ser esse relacionamento do consumidor com a distribuidora, com a comercializadora, com a geradora, com a usina de biogás. Por quê? Porque você veja, hoje, como é que o consumidor se relaciona com a distribuidora? Ou ele vai até uma agência, ou ele faz uma solicitação pelo telefone ou pela internet. Imagina todos esses consumidores, que são mais de 90 milhões de consumidores que ainda podem migrar para o mercado livre de energia, ligando para as suas comercializadoras. E as comercializadoras ainda não estão preparadas para ter esse tipo de atendimento B2C, empresa e consumidor. Elas lidam muito bem empresa com empresa. Então, elas vão passar a lidar com Procel, com Reclame Aqui, com pequenas causas. É outro modelo de negócio e outro modelo de atendimento que exige simplificação de processos, simplificação de adequação de medição. Imagina cada um de nós tendo que trocar o medidor da nossa casa para poder migrar para o mercado livre de energia. Provavelmente nem vai valer a pena. Então, isso tudo está sendo estudado para que haja uma simplificação e possibilite essa migração em massa de todos os consumidores brasileiros. No Mercado Livre de energia atualmente, você sabe se já tem alguma usina de biogás comercializando energia pelo Mercado Livre ou grandes consumidores que já estejam podendo comprar no Mercado Livre, você sabe se eles já podem comprar energia elétrica de biogás especificamente ou é mais hidrelétrica, solar e eólica que está sendo comercializado no Mercado Livre? Todas as usinas que estão conectadas no sistema interligado nacional, elas estão injetando a sua energia na rede, elas estão injetando os elétrons. Então, quando o consumidor ele migra para o mercado livre de energia, a menos que ele negocie diretamente com uma usina que utiliza biogás para gerar energia elétrica, aí ele tem a certeza que aquele contrato está Entendi. sendo originado por aquela usina que utiliza biogás. Só que, de qualquer forma, ele continua utilizando a rede elétrica da distribuidora. E como o sistema interligado nacional está jogando todos os elétrons na mesma rede,
a gente não consegue separar qual é o Uhum. elétron da usina do biogás ou qual é o elétron de uma hidrelétrica. Só que o seu contrato te garante que você contratou uma parcela de energia daquela usina, que é uma usina que gera energia limpa, energia Uhum. renovável. E muitas vezes, nesse contrato, você também recebe um certificado de energia renovável, como um I-REC. Um I-REC Uhum. originado de biogás, de biomassa, de gás natural, de fotovoltaica, e aí sim você consegue comprovar que a sua contratação está vinculada a uma fonte limpa. Até agora, Sila, a gente falou bastante do ponto de vista do consumidor. Agora eu queria que você me contasse um pouco do Mercado Livre do ponto de vista do produtor. A gente tem no mercado de biogás muitos produtores, a grande quantidade de plantas de biogás instaladas no Brasil são para geração de energia elétrica. É, são de menor porte, né? Muitas conectadas numa lógica de GD, e é uma fonte, apesar do desenvolvimento que a gente vem vendo da aplicação do biogás para a produção de biometano, em substituição de gás natural e diesel, a geração de energia elétrica, ela é uma aplicação muito importante. Até porque nem todo local onde a gente tem potencial de biogás, a gente vai ter uma infraestrutura ou uma demanda por combustível biometano. Então, a energia elétrica é um primeiro passo que se dá para depois, quem sabe, chegar num projeto de biometano. Mas a gente vem vendo uma dificuldade dos produtores de biogás em relação à própria GD, à própria conexão na rede, ou, enfim, questões de preço, né, de energia e de retorno disso e da viabilidade dos projetos. Como que você acha que o Mercado Livre, então, é uma possibilidade para esses produtores entrar em contato com as comercializadoras e tentar vender essa energia elétrica no ambiente livre? Como que você vê isso? Tem alguma dica que você dá, alguma sugestão que você dá para os ouvintes que sejam potenciais produtores ou sejam já produtores de biogás e energia elétrica? Eu acho que hoje o principal desafio é buscar o equilíbrio do setor energético como um todo, principalmente em relação aos subsídios, porque nós temos aí várias fontes que ainda utilizam subsídios, onde elas já não precisam mais, porque o subsídio, como o próprio nome diz, é um mecanismo para poder incentivar o desenvolvimento de uma determinada tecnologia. E com essa emergência climática, com a premência de utilizar energia limpa, de descarbonizar, de reduzir o uso de combustíveis fósseis, nós estamos vendo o setor como um todo debatendo bastante sobre esse tema. Como é que nós conseguimos subsidiar essas novas tecnologias para que elas também façam parte desse grande portfólio de soluções para o mercado energético. E eu estava aqui no Rio de Janeiro, no workshop da PSR, que é uma referência em consultoria Uhum. global, e Aham. no dia seguinte foi a agenda setorial do canal Energia, que eu sou Sim. embaixadora deles. E essa discussão veio muito à tona. E todas as associações, junto com o Operador Nacional do Sistema, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com a empresa de pesquisa energética, com o Ministério, estão todos debatendo esse novo modelo do setor elétrico, para que haja condições de viabilizar novas tecnologias, como o biogás, como o biometano, até para ter a geração ainda mais centralizada, a geração mais perto do consumo. O ano passado eu tive num evento em Chapecó, onde um professor brilhante estava fazendo a explicação sobre os grandes produtores lá de Santa Catarina. Você produz os suínos, os bovinos, as aves, e aí você tem toda a matéria-prima para poder produzir biogás e biometano. Mas o que você faz? Você vai com um caminhão abastecer a diesel a não sei quantos quilômetros de distância da sua granja, da sua fazenda, depois você volta
para poder abastecer os Uhum. outros caminhões e fazer o transporte todo a diesel. Quando você pode fazer a sua produção de biogás, a sua produção de biometano e tirar o diesel dessa cadeia. Você reduz o custo de logística e você resolve o outro problema, que é o descarte desses resíduos. Uhum. E você implementa a economia circular. Então, você tem, condições de fomentar essa economia circular inteligente, que é muito mais saudável e muito sustentável, não só para a gente, mas para o planeta inteiro. Perfeito, Sila, o que você está trazendo e já conecta com o próximo ponto que eu queria conversar contigo, né? Economia circular é um dos temas que são trabalhados no Pacto Global, certo? Você é uma das Sim. participantes do Pacto Global, né? Uma iniciativa muito importante na difusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da transição energética e o que é o Pacto Global, assim? Como que as empresas podem fazer parte do Pacto Global? O Pacto Global é a maior iniciativa privada em sustentabilidade do mundo. Ela surge lá em 2015, com o Uhum, Acordo de Paris, onde as grandes nações decidem que, por conta do aumento da temperatura, exige uma necessidade de conter esse aumento. E a melhor maneira de reduzir o aquecimento da temperatura global é através da utilização de energias renováveis, porque o grande causador do aumento das emissões de gases de efeito estufa vem do petróleo e do gás natural. Então, quanto mais a gente utilizar o a energia renovável de fontes limpas, melhor para o planeta. E aí o Pacto Global da ONU, ele incentiva as empresas a utilizarem os 10 princípios universais, que é basicamente ligado a direitos humanos, à anticorrupção e à uhum. equidade entre as pessoas e também aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como que uma empresa faz para aderir ao Pacto Global da ONU? Depois nós podemos até disponibilizar aqui o link com o passo a passo. Mas Sim, ótimo. basicamente, entrando lá no site do Pacto Global da ONU, tem um ícone de como aderir. E aí a empresa vai preencher um questionário dizendo que ela quer se tornar um participante do Pacto Global da ONU. Esse formulário vai ser avaliado pelo pacto, e eu levei 1 ano e meio para entrar no Pacto Global da ONU, porque é um processo mais criterioso, mais detalhado, eles vão entender qual é o seu objetivo de integrar essa iniciativa tão, conectada mundialmente. E a partir do momento que aprova o teu formulário, você já faz parte, você recebe uma carta dizendo que você foi aprovada através de um e-mail, e Uhum, você também paga uma anuidade, de acordo com o seu faturamento. Lá no site do Pacto Global tem a tabela, dizendo as uhum. linhas de faturamento e qual é a mensalidade, a anuidade que você vai pagar. É uma anuidade em dólar, mas não é nada exorbitante. Por exemplo, esse ano eu paguei em torno de R$ 3.000 a anuidade. Uhum. E você ainda pode pedir para parcelar. Eu parcelei em Tá, 2 vezes, para não ainda mais que vem no sim. início do ano, Uhum. compete com várias as outras contas, aí eu parcelei. E a partir do momento que você é um participante do Pacto Global da ONU, todo ano você precisa preencher o relatório de progresso, que também é Ah, disponibilizado pelo próprio pacto, onde você demonstra quais são as suas iniciativas em relação aos 10 princípios universais e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, através desse relatório de progresso, o Pacto Global consegue entender como que as empresas estão cumprindo as metas estabelecidas pela Agenda 2030 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30%. e qual que é a vantagem para uma empresa de participar disso, assim? Porque tem uma anuidade, tem um custo, eh
Tem uma questão, então, de retorno no sentido de aprendizado, provavelmente networking, mas também no sentido de uma chancela, de uma reputação perante o mercado, de que está seguindo alguns padrões e tem alguns objetivos ligados à sustentabilidade. Sila, algum desses pontos que eu estou falando, ou algo além disso, no sentido de vantagem de participar do pacto? Os maiores benefícios de participar do Pacto Global da ONU é que você fica aderente à Agenda 2030, que é a maior agenda hoje em prol da descarbonização mundial. Uhum. Por exemplo, no meu caso, eu já fui escolhida para participar de projetos pelo fato de ser participante do Pacto Global da ONU. Principalmente as empresas europeias, que são muito mais preocupadas com o meio ambiente, porque quando nós vamos para a Europa, nós vemos todo o cuidado que a população mesmo tem com a questão ambiental. Se você está em Portugal e você joga o lixo num num depositório diferente, você pega um papel e joga no metal, o próprio português olha para você e fala: "Como você fez isso? Por que você jogou errado?". Eles cuidam de cada Uhum. comportamento. Você vai para os Estados Unidos, os americanos dizem: "Não, essa coisa de sustentabilidade é dos europeus, a gente não precisa disso". E, geralmente, eles são os maiores responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa. 1% dos maiores ricos, né, das grandes riquezas do mundo, ele é responsável por 40% das emissões. É uma coisa desproporcional. Então, você participar do Pacto Global da ONU tem sido cada vez mais importante. Às vezes está no critério de seleção do fornecedor. Você cumpre os objetivos de desenvolvimento sustentável, você cumpre os princípios universais, você está fazendo o seu plano de descarbonização, mas não é só dizer que está fazendo, você precisa comprovar, você precisa ter feito um diagnóstico, você precisa ter um plano de ação, você precisa ter um relatório de sustentabilidade, e se você não conseguir reduzir as suas emissões de acordo com o que está planejado, você ainda pode comprar crédito de carbono. E para as empresas europeias, isso é levado muito a sério. E uma vez eu estava atendendo um cliente, fornecedor de biomassa, e ele falava para mim: "Ah, não, mas eu não preciso disso, isso está só nas grandes empresas". Não, as grandes empresas, elas mapeiam toda a cadeia de fornecimento, que é o que a gente chama de escopo 3 dentro do plano de descarbonização. Então, se você é fornecedora de uma grande empresa, principalmente europeia, ela vai pedir para você: "Cadê o seu plano de descarbonização? Cadê o seu Uhum. relatório de sustentabilidade? Você faz parte do Pacto Global da ONU?". E ela vai te dar um tempo para você se adequar. E se você não se adequar, Uhum. ela vai buscar outro fornecedor que faça o que você faz, cumprindo os requisitos que ela exige. Entendi. Então, o Pacto Global é uma iniciativa das Nações Unidas, até você falou agora da ONU, né, das Nações Unidas, para Sim. apoiar as empresas privadas nesse caminho do desenvolvimento sustentável. Fazer parte, me corrija se eu estiver entendendo errado, fazer parte desse pacto é uma questão também de você demonstrar que você está seguindo certos padrões e que você está fazendo a empresa está fazendo um esforço no sentido de evoluir ano a ano nesse caminho da sustentabilidade. E também fazer parte, você também aprende, né? Que você troca com outras empresas, eles provavelmente têm padrões, têm métodos para você aprender. E aí eu fiquei pensando agora enquanto você falava que no setor de biogás, as empresas que trabalham no setor de biogás, muitas vezes, assim, porque como a gente já está trabalhando com resíduos, né, aproveitando resíduos, tratando resíduos, produzindo biogás, que é uma energia renovável, a gente às vezes parte do princípio que a gente já está sendo sustentável, né? Que a gente já está usando resíduos que iriam para o meio ambiente, ou já gerariam emissões, então já gera energia renovável,
Mas não é só isso, né, Sila? É muito além disso. Tem várias outras ações ligadas à sustentabilidade. E aí, se precisa. E é importante que a gente também use padrões internacionais, a gente esteja conectado com esse tipo de iniciativa. Então, eu achei interessante trazer no podcast, perguntar, explorar aqui o conhecimento da Sila para falar mais sobre o Pacto Global, sendo que a Sila é uma participante, né, do Pacto Global, então ela tem essa experiência como empresa de saber o benefício de fazer parte da iniciativa, para que mais empresas talvez vejam o potencial de fazer parte do pacto para se preparar e comprovar, né, além de evoluir e realmente fazer a mudança na sustentabilidade, estar preparado para esses momentos, como você falou, de contratação, né? Que conforme o setor de biogás e biometano cresce no Brasil, a gente vai ter mais empresas internacionais vindo para cá investir, comprar, vender, e aí vai se esperar mais das empresas brasileiras de estarem preparadas com esses outros requisitos além do conhecimento técnico, certo? Sem dúvida, e o Pacto Global, ele tem várias iniciativas, tem cursos de capacitação, tem vários grupos de trabalho, ele promove vários eventos no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, em 2023 a gente se encontrou inclusive no aeroporto, Foi. quando eu estava indo para Nova York, para a cúpula dos líderes do Pacto Global da ONU, que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu, que sou uma carioca, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, lá em Bangu, eu, quando estava em Nova York, na cúpula dos líderes, vendo a apresentação do Matt Damon, que é um representante do Pacto Global da ONU, ali, assim, a 10 metros de distância do Matt Damon, passou um filme na minha cabeça, daquela menina que nasceu num bairro pobre, de origem simples, lá no meio dos grandes líderes que decidem a sustentabilidade do planeta. Então é espetacular, é fantástico. Eu super recomendo e estou sempre acompanhando as iniciativas do Pacto Global da ONU. Ótimo. Você falou dessa menina, né? E você me fez lembrar do podcast, do episódio do podcast da BGD, que eu escutei semana passada enquanto eu estava viajando, seu, né? Eles estavam te entrevistando e você contou um pouco dessa tua trajetória e é bem emocionante. Eu deixo essa dica, depois a gente deixa na descrição certinho o link, porque é uma história inspiradora aí para todas as pessoas, assim, dessa tua trajetória. E tem um caso totalmente aqui agora, mas assim, tem um caso que eu achei muito interessante, que foi na tua entrevista para mudar de cargo na Souza Cruz, foi isso? Ou foi na Sim, Light? Não, foi na Light, eu acho. na Para você ir Light, para o Mercado Livre, que você fez aquela coisa de ir lá e buscar a peça. Você foi e buscou a sim, peça no outro grupo, na dinâmica de sim, grupo. Eu sim, amei sim, aquilo, assim, que você foi contratada na hora, né? Então, na hora. deixo essa dica, gente, que vale a pena escutar aquele episódio e aprender até sobre venda, né? Sobre Sobre como ser estratégias. vendedora. Sobre estratégias, porque Exato. as pessoas muitas vezes ficam limitadas àquilo que elas estão vendo. E naquele episódio, especificamente, na regra não dizia que você não podia ir buscar Isso. outra peça no outro grupo, não tinha nada que proibia isso. E o Mercado Livre é assim, ninguém pede licença para tomar o cliente do outro, ele vai lá, aborda e converte o cliente. Uhum, Então é isso, uhum. ampliar a visão estratégica para poder, observar onde estão as oportunidades que a grande maioria não está vendo. É. E aí, apesar de parecer que o que eu acabei de falar aqui com a Sila não tem muita relação com o que a gente estava conversando, eu aproveitei para dar essa dica de outro episódio de um episódio da BGD, do podcast, mas tem tudo a ver, gente, porque para mim essa questão de participar do Pacto Global, participar dessas iniciativas ligadas à sustentabilidade, é ver de forma estratégica, é o que a Sila acabou de falar. É tomar atitudes estrategicamente, é olhar o que está acontecendo fora do Brasil, o que está acontecendo no planeta, e tomar atitudes na sua empresa, localmente, que estejam conectadas com essas grandes estratégias. Então,
A gente deixa essa dica, né, do Pacto Global, a Amplum Biogás ainda não faz parte, está nos nossos objetivos integrar o Pacto Global, mas fica essa dica. E eu queria aproveitar e sugerir que vocês ouvintes escutem depois dessa nossa conversa com a Cila, o episódio 16 do podcast Amplum Biogás, que foi sobre resíduos sólidos e economia circular e que a gente gravou com a Gabriela Otero do Pacto Global. Então, a gente já teve uma convidada da equipe do Pacto Global aqui no nosso podcast, a gente deixa essa dica, ok? Que legal. E também, Cila, se depois você puder nos passar o link certinho, o contato do Pacto Global, para a gente deixar na descrição, caso alguém se interesse, Passo sim. vai ser ótimo. Cila, eu queria aproveitar que você falou bastante sobre o tema de transição energética e trazer uma questão que está ligada a várias notícias que saíram nas últimas semanas de algumas empresas, especialmente do setor de energias fósseis, desacelerando investimentos na área de energias renováveis. Obviamente, essa desaceleração tem relação com questões financeiras das empresas, com questões macroeconômicas mundiais, mas também com questões geopolíticas, né, de um momento complexo que a gente está da humanidade. Que as empresas acabam redirecionando seus esforços. E eu queria te perguntar assim, como você vê isso, assim, e quais são as suas expectativas para esse mercado de renováveis em 2025, 2026, apesar dessas notícias, ou considerando essas notícias? Como que você está vendo esse mercado no Brasil e mundialmente? Realmente houve um desaquecimento em relação a essa pauta de sustentabilidade, principalmente depois da eleição americana, onde o novo presidente assumiu o que a gente fala de Trumpilência, né, que é esse novo estilo de governar, que não é tão novo assim, porque ele já foi presidente dos Estados Unidos, ele já tinha dado esse tom, ele é muito focado em petróleo e gás, que é a grande fonte de receita dos Estados Unidos. Então, isso, de uma certa forma, desaqueceu um pouco os investimentos, principalmente das empresas americanas, mas na Europa ainda tem um cuidado e um empenho em defender essa pauta de sustentabilidade. Por quê? A transição energética não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. E muitas vezes as pessoas falam: "Ah, é para preservar o planeta". Gente, não é para preservar o planeta, é para preservar a humanidade. O planeta, ele já se degenerou e se regenerou algumas vezes. A humanidade, eu não conheço uma regeneração humana. A tecnologia e a inteligência artificial está avançando bastante e provavelmente já estão pensando nisso, já estão armazenando aí células-tronco, enfim, para poder produzir humanoides no futuro. Mas o que a gente não consegue contestar são os efeitos da natureza. Essa semana eu estava vendo o que está acontecendo no Chile, o mar avançando, o mar simplesmente devastando as cidades costeiras, por conta do aquecimento das águas do oceano, por conta do derretimento das geleiras. Então, a natureza é implacável. Não tem como segurar as forças da natureza. E nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Quantos episódios nós tivemos? O Rio Grande do Sul foi devastado por enchentes e até hoje existem cidades que não foram totalmente recuperadas. Alguns municípios saíram do mapa. Isso a gente não consegue frear. Então, por mais que em um determinado momento exista um recuo de investimentos, não vai ser por muito tempo, porque à medida que esses eventos climáticos comecem a ganhar cada vez mais força, mais intensidade em menor tempo, nós precisamos reagir. E não é só uma questão de governo, não é só uma questão de empresa. Nós precisamos entender que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós precisa cuidar do seu lixo. Não existe jogar fora. O planeta é um só. Quando você tira o lixo de um lugar, você está levando ele para outro. Você não está jogando fora. Não tem uma lixeira fora do planeta. Se você olhar, por exemplo, Singapura,
Singapura não tem lixo, eles pegam todo o lixo e incineram, e tratam a fumaça, tratam a fuligem, eles fazem um tratamento adequado dos resíduos, mas eles não têm essa questão de ter lixo, ter lixões como a gente tem aqui no Brasil. Tudo já vai direto para uma grande incineradora, onde esse lixo é queimado e as cinzas são colocadas num lago artificial que eles criaram, com devido tratamento, é claro. Então, se a gente pensar que cada um precisa fazer a sua parte para proteger a própria sobrevivência, provavelmente a gente já vai ter um mundo melhor. E essa questão de emergência climática, de transição energética, a gente já vê vários movimentos de governos, de pessoas indo atrás dos seus direitos. E a gente vê o crescimento da litigância climática. O que é isso? São os processos que existem contra as empresas e contra os governos em relação ao aumento dos eventos climáticos. Na Suíça, uma comunidade de idosos processou o governo, no seguinte sentido: Suíça, você vai lá para as COPs, que são as confederações das partes, e se compromete a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Mas na prática, o que, que você está fazendo? Os nossos alunos não estão indo para as aulas porque as nevascas estão cada vez mais intensas, a estiagem é maior. Com isso, você está comprometendo a nossa longevidade, a longevidade das nossas gerações. Então, eu vou te processar, porque eu vou morrer mais cedo. Então, você vai pagar uma indenização para mim, para garantir a longevidade das minhas próximas gerações. E essa comunidade ganhou essa causa, assim como várias outras ações que já foram impetradas contra governos e contra empresas e que foram vencedoras. Então, o crescimento dessas ações, o crescimento da litigância climática comprova que, se ninguém fizer nada, de alguma forma vai pagar. E hoje essas iniciativas elas são voluntárias, só que a própria Europa já implementou diretrizes onde ela exige que todos os fornecedores que vendam produtos para a Europa precisam comprovar que estão reduzindo a emissão dos seus gases de efeito estufa, porque se elas não comprovarem, elas vão pagar mais para colocar o seu produto lá. Então, o ser humano ele aprende de duas formas, pelo amor ou pela dor. Ou a gente vai aprender de forma espontânea ou vai pagar caro por isso. Exatamente. E aí o que você está trazendo, a gente até estava vendo outro dia aqui na AMPA uma notícia que falava que uma porcentagem pequena da população mundial, apenas uma porcentagem pequena, que sabe sobre mudanças climáticas, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, para quem já trabalha nesse tema, talvez está escutando e está pensando, ok, a gente já sabe disso, né? Mas assim, gente, tem a questão de comunicação e a conversa que a gente está tendo aqui, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque tem muita gente que não sabe das mudanças climáticas, do que está acontecendo, que a gente já está vivendo os impactos disso e do que pode acontecer, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal com um pesquisador, né, que trabalhou como doenças, por exemplo, como a dengue, podem passar a ter uma incidência muito maior na Europa, por exemplo, em países ou regiões que nem se imaginava, porque por causa do aquecimento você começa a ter maior desenvolvimento dos mosquitos naquela região, e aí as doenças começam a chegar, enfim. Então, são tantos efeitos que os pesquisadores até já mapearam muitos deles, mas que podem vir outros efeitos ou maiores do que a gente imaginava, que a gente nem tem noção, né? Isso que você está falando também da Litigância climática. litigância. 3, 2, 1. Isso que você está falando também da litigância ligada ao clima. Então, eu acho que é bem importante a gente debater o tema, mas começar a debater também, quem já trabalha com esse assunto, num nível de detalhe e trazendo isso até para análise de risco, né? Das empresas, do nosso dia a dia, dos nossos investimentos, dos nossos planos,
para a gente se preparar, além de a gente tentar, né, lutar contra, né, reduzir esse impacto. Bem legal que você trouxe em relação ao risco, porque hoje existem grandes empresas já mapeando quais são os riscos climáticos que ela está exposta e como ela se prepara para isso, é o que a gente chama de resiliência climática. Como que elas vão reagir frente a um evento climático. Por exemplo, nós tivemos o furacão no Texas, onde foi amplamente divulgado que a população precisava evacuar as cidades e as equipes de emergências estavam preparadas para atender as emergências no furacão. E a população reage imediatamente. Você que também viaja bastante, você sabe que no Canadá de tempos em tempos, eles soam alarmes para que as pessoas simulem algum evento climático, ou algum acidente, alguma intervenção da natureza, e elas vão para abrigos, elas sabem exatamente o que fazer. Aqui, nós estamos começando a ter essas iniciativas, onde você recebe um ICMS, que tem possibilidade de chuva, mas lá na tempestade, no furacão do Texas, que foi o furacão mais intenso que teve, logo em seguida nós tivemos aqui uma tempestade muito severa em São Paulo. No Texas, eles ficaram 48 horas sem energia. Em São Paulo, nós ficamos 4 semanas. Que em vários bairros sem energia. O quão despreparado nós estamos para Uhum. lidar com isso. E aqui no Brasil a gente tem a falsa sensação, por ter tanta abundância de recursos naturais, a gente tem a falsa sensação de que nada vai acontecer, que Uhum. tudo vai ficar bem, que os recursos naturais são infinitos. Quando você vai para países que já passaram por guerras, que já passaram por terremotos, que já passaram por grandes desafios, eles dão mais valor e eles aprendem essas iniciativas nas escolas. A gente Uhum. sabe que algumas escolas já estão preparando essas gerações. Por exemplo, os meus sobrinhos, eles não jogam lixo na rua. Eles têm 9 anos e 6 anos. Eles, quando vem alguém jogando lixo na rua, fala: "Mamãe, olha lá que porcalhão jogando lixo na rua". Já tem essa conscientização. Mas na nossa época, quantas vezes, e até hoje, quantas vezes a gente vê as pessoas jogando latinha de refrigerante pela janela? Hoje a gente já tem mais cuidado. Eu, por exemplo, por ser participante do Pacto Global da ONU, eu só utilizo etanol no meu carro. Eu só compro garrafa não, água em lata ou em caixa de papelão, como caixa Uhum. de leite. É Uhum. mais caro? É mais caro, e também não deveria ser mais caro, deveria ser mais barato. Se a gente quer incentivar a sustentabilidade, a gente precisa incentivar que as pessoas comprem produtos sustentáveis a preços competitivos, e não o Uhum. contrário. Uma garrafa plástica não pode ser mais barata do que uma lata de água, do que uma Uhum. embalagem Tetra Pak de água. Então a gente também precisa ter políticas públicas e incentivos que tragam viabilidade para essas iniciativas de sustentabilidade. Perfeito. E tudo isso quase sempre recai em energia, né, no tema energia, porque a gente precisa de energia para produzir esses produtos, a gente precisa de energia no nosso dia a dia, então a energia, o setor energético impacta nas mudanças climáticas e acaba sendo também impactado, impacta nas nossas vidas, né, como um todo. Sila, eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente ir para o nosso encerramento. Você faz parte de várias iniciativas ligadas a empoderamento das mulheres. Eu li, né, no seu currículo aí algumas iniciativas. Você trabalha numa lógica de participar dos programas para apoiar com mentorias, né? Então, de você passar a tua experiência. Então, você conta mais um pouquinho para a gente como que é isso, até para que outras pessoas se espelhem nesse teu esforço, né, nesse trabalho que você faz voluntário, e repliquem isso nos seus ambientes, né, essa lógica de oferecer mentoria para outros profissionais. Ah, muito bacana. Muito obrigada por ter trazido isso, porque é uma pauta muito importante para mim, principalmente pela minha história.
de ter saído de uma condição, desprivilegiada e ter conseguido chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, foi com muito trabalho, com muita dedicação e, acima de tudo, não aceitando o não como resposta, e indo atrás das oportunidades, criando as oportunidades. Então eu acho que é meu dever ajudar outras mulheres a terem o seu posicionamento, a terem o seu espaço como líderes, como participantes do Pacto Global, como empreendedoras. Eu incentivo todo mundo a empreender, inclusive a minha filha de 24 anos abriu a própria empresa dela, junto com uma Uhum, amiga. uhum, E qual é o nosso papel como mulheres empoderadas, potentes, que já têm uma visibilidade? É usar a nossa voz para poder dar voz para outras mulheres. Então, fazer essas mentorias e preparar essas mulheres para entrarem no mercado de energia, para se desenvolverem, para conseguirem galgar um cargo de liderança, para conseguirem ter visibilidade, é super importante. E a gente sabe, Leide, a dificuldade que é de conseguir mulheres para falar nos nossos eventos. E muitas vezes não é por falta de competência, porque elas têm muita competência, mas às vezes elas não representam aquela empresa, elas não são porta-voz daquela empresa, elas não exatamente. têm autoridade para falar. Uhum, E a gente ajudá-las a alcançar esse espaço é mais do que a nossa obrigação. Então, quando eu vejo uma foto de uma empresa onde os C-levels são todos homens, eu falo: "Pelo amor de Deus, coloquem mulheres como líderes das suas empresas". Quando eu vi a foto do conselho de administração da Abracel essa semana, com uma mulher, a minha querida amiga Daniela Álcaro. Encontrei com ela aqui no Rio de Janeiro no evento, eu falei: "Dani, vamos trabalhar para colocar mais mulheres na Abracel, pelo amor de Deus". Acho que são 10 ou 11 pessoas e ela é a única mulher. Gente, nós precisamos acabar com isso. E como que a gente acaba? Fortalecendo outras mulheres conhecimento. através do compartilhamento do nosso conhecimento, da nossa experiência. E eu faço isso com o maior prazer e fico super feliz de ouvir histórias inspiradoras, como eu ouvi aqui nos bastidores com a Renata, que uma Uhum, conversa que nós tivemos no ano passado reverberou e deu resultado. E como o exemplo da minha filha, que trabalhava comigo e ela ia ser sempre uma coadjuvante se continuasse comigo. Falei: "Não, você precisa ter o seu espaço, construir a sua jornada". E ela abriu uma agência de comunicação que não poderia ter outro nome além de Candelabro, afinal ela é a filha da dona Lamparina. ótimo, ótimo. Que legal. Sila, admirável esse trabalho de mentoria também, já fui mentorada por você, né, a gente já teve Que várias linda. conversas, e eu acho que esse processo e homens que estão escutando nosso podcast, não se sintam de fora disso e também não se sintam, cobrados de uma maneira negativa de pronto, agora eu vou ter que dar um jeito de encontrar mulheres para colocar no meu conselho. A gente sabe que é um processo que leva um tempo, é um processo de mudança de sociedade, e se cada um fizer a sua parte, Sila também falou isso antes sobre o clima, né? E nesse tema também se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai ter ambientes mais diversos, diversos, com mais mulheres, com mais negros, enfim, com diversidade como um todo, né? Toda a questão de PCD. Então, a gente precisa de ambientes mais diversos para a gente ter ideias mais diversas, ser mais criativos e solucionar os problemas da nossa sociedade, né, de uma maneira mais eficiente. Então fica essa experiência da Sila em mentorar pessoas, e não precisam ser só mulheres mentorando mulheres, homens também podem mentorar, podem apoiar, podem incentivar mulheres, mulheres mentorando homens, enfim, de toda maneira, mas a gente se perceber como uma pessoa capaz de mudar e de apoiar e de aconselhar os outros, e às vezes
alavancar o desenvolvimento de uma pessoa profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que isso é bem importante, né? Essa visão de sociedade, de comunidade, que eu acho que a gente tem que ter, e a Sila tem uma trajetória importantíssima nesse processo. Sila, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Teremos outras oportunidades, com certeza. Mas antes de encerrar, eu queria te pedir para você passar uma mensagem final, algo que talvez a gente não tenha te perguntado, que você queira destacar, e deixar uma recomendação de um livro, uma recomendação especial para os nossos ouvintes, né? Um livro, um filme, podcast, um evento, algo que tenha te inspirado recentemente na vida pessoal ou profissional e que você queira deixar de recomendação para o nosso público. Bom, o que eu deixo de recomendação é que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, a gente deve perseverar e acreditar no nosso potencial, porque muitas vezes nós duvidamos daquilo que nós somos capazes. A vida não é linear, a vida é uma montanha-russa. A gente vive entre altos e baixos, e entender que no momento de baixa é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, e agradecer por cada momento que a gente passa. A gratidão é um grande exercício. Eu, como tenho o hábito de meditar, fazer yoga, eu pratico a gratidão no meu dia a dia. E como dica, eu estou apaixonada por esse livro aqui, ó. Depois eu vou colocar para vocês, que é o Hacking Growth, que é do fundador da growthhackers.com, o Tim Ellis e o Morgan Brown. Esse livro fala sobre estratégias de crescimento, como que empresas como Airbnb, como Uber, como Amazon cresceram. Elas utilizam basicamente estudo de dados, ciências de dados. Não é eu acho que tal campanha ou tal ação vai gerar mais conversões. Não, eles estudam o comportamento dos consumidores, como os consumidores agem com as plataformas deles. Então, por exemplo, a Amazon. A Amazon, ela tem uma equipe que analisa todos os dados de todos os usuários que acessam as redes deles. Então, se eu vou no Google pesquisar Power Bank e ela aparece lá na pesquisa do Google, a Amazon, eu clico no link dela e vejo qual é o preço do Power Bank, ele já capturou o meu dado, ele já sabe de onde eu fiz aquela pesquisa, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, e ele vai buscar os meus dados disponíveis na internet e vai mapear que eu moro em Limeira, que eu estou sempre em São Paulo, então ele vai mapear através das minhas redes sociais quais são os meus hábitos e ele vai disponibilizar Power Banks naquelas localidades. E isso é real. Eu fiz isso, fiz essa pesquisa e no mesmo dia eu recebi o Power Bank em casa. Porque quando a gente começa a pesquisar, não necessariamente a gente compra naquele momento. Às vezes a gente está pesquisando, mas não compra. Só que eles já estão mapeando os seus hábitos de pesquisa. E eles disponibilizam o produto perto de onde você costuma estar. Para quê? Para que quando você compre, você consiga receber aquele produto, se possível, em 24 horas. Isso é inteligência de dados, são estratégias de crescimento baseados em muita pesquisa, em muita tecnologia. E como o Maurício Benvenuti da Startse mesmo diz, que tem as empresas que estarão na geração da inteligência artificial e da ciência de dados e aquelas empresas que ficarão para trás. Então resta saber onde é que você quer se posicionar. No pós-IA ou no pré-IA. Isso é fabuloso. E quando eu converso com os meus clientes, eu falo, você já tem uma equipe de crescimento na sua empresa? Então, se você quer aprender a crescer, esse aqui é o livro. Ótima dica, gente. A gente depois vai colocar na descrição o livro, o autor, o link para vocês. E bem interessante isso que você trouxe, Sila, né?
essa análise dos dados. É um desafio, né? Inovação, sustentabilidade, mas é possível, gente. Vamos lá trabalhar, pensar fora da caixa, e eu espero realmente que a conversa com a Cila tenha inspirado você, ouvinte, porque é uma pessoa muito inovadora, trabalha muito forte networking, conexão, conversar com as pessoas, para estar sempre à frente e levando pessoas, né? Impulsionando outras pessoas. Eu adorei nossa conversa, Cila. Você é uma pessoa que me inspira muito. Te admiro muito pela sua história, pelos desafios que você superou e pela tua generosidade, né, em compartilhar conhecimento e com as pessoas, mesmo nos bastidores, né, não apenas nos meios de comunicação. Então, quero te agradecer imensamente pelo tempo que você dedicou aqui a conversar com a gente, deixar esse episódio do nosso podcast aqui registrado para que as pessoas escutem e conheçam o teu trabalho. Você quer deixar o link da tua empresa para que as pessoas te procurem, né, para todo esse trabalho de comercialização de energia elétrica? Enfim, só deixa o teu link aí, faz o meu momento merchan para a gente te dar essa oportunidade, por favor. Deixo sim. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. A admiração é recíproca. Eu tenho, assim, um grande privilégio de ter te conhecido, de você ter me aberto a oportunidade de conhecer mais o mundo do biogás e do biometano, porque quando a gente se conheceu, eu nem ouvia falar sobre biogás e biometano. Foi uma abertura de novos horizontes. Eu cresci muito depois que a gente se conheceu, não só em conhecimento, mas também em networking. Eu tive na Naturgy ontem, encontrei a Cris Delarte, que conheci através de você e do grupo Mulheres do Biogás. Então, é um prazer. E eu admiro demais o seu trabalho, eu admiro demais o trabalho do grupo Mulheres do Biogás. Eu recomendo que as mulheres venham conhecer e venham participar mais desse mundo fascinante do biogás e do biometano. Muito obrigada. Obrigada a você, Cila. Cila, você não quer deixar o link da tua empresa? www. Vou deixar e vou também colocar aqui para vocês uma surpresa que eu acho que é importante para a audiência da Amplum Biogás. Fazer um formulário para que as pessoas preencham e a gente sorteia uma mentoria gratuita comigo. Que surpresa! Nossa, isso me pegou de surpresa também, viu, gente? Nem você sabia. Não sabia. O site é www.donalamparina, dona com 2 N's, lamparina.com.br. A gente vai deixar na descrição. E também esse formulário, esse presente que a Cila está deixando para a gente, viu? Com todas as instruções, vão estar na descrição do episódio. E segue a Cila lá nas redes sociais, né, gente? Cila com 2 L's, Mota com 2 L's, né? Com 2 T's. Mota com 2 T's. Para conhecer mais o trabalho da Cila. Muito Cila, obrigada. muito obrigada por esse momento e nos vemos em breve aí nos eventos. E a você, ouvinte, muito obrigada por sua audiência. Vocês sabem, né? A gente sempre fala que vai ficar muito feliz em receber sua opinião, as perguntas sobre esse episódio, os comentários no YouTube ou no Spotify. No nosso site também tem o blog para vocês lerem o texto sobre essa conversa que a gente teve agora com a Cila. E então nos enviem sugestões. Nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br.